As cidades da Grande São Paulo, as grandes metrópoles do Brasil e do mundo, como é Guarulhos, ela tem uma multiplicidade de identidades. Quer dizer, o que identifica a identidade seria exatamente as diversas identidades, né? Você tem desde comunidade árabe, você tem japoneses, você tem nordestinos, você tem desde nordestinos, baianos, mineiros, né? Enfim, bairros que têm sua identidade própria. Agora, acho que o que poderíamos, assim, do meu ponto de vista, aquilo que é uma identidade que perpassa o tempo, desde o período pré-colonial até hoje, seria a Rua Dom Pedro. Quer dizer, a Rua Dom Pedro, no meu ponto de vista, ela era uma trilha indígena pelas características que os povos tupis tinham antigamente de andar pelas colinas e pelos planaltos. Eles não andavam nas várzeas dos rios, né? Então a Rua Dom Pedro, o que é hoje a Rua Dom Pedro II, no meu ponto de vista, ela era uma trilha indígena, porque o povoamento do Brasil já remonta a pelo menos 11.500 anos antes da chegada dos colonizadores, com diversos caminhos, né? E o caminho mais conhecido, mais próximo aqui da gente, que é uma bifurcação do Peabiru, vinha pelo Rio Tietê. Então nós podemos ter aqui na Rua Dom Pedro, né, que chega a São Paulo, a Zona Leste de São Paulo e a Zona Norte também de São Paulo, ela como uma trilha indígena, por onde entraram os colonizadores portugueses, conduzidos pelos indígenas. A partir de 1600, ela é reconhecida como estrada geral. E uma estrada geral, ela estava ligada a uma estrada real, que eram os caminhos que levavam para Portugal, né? Então essa estrada geral, ela é de 1600, tem documentos que comprovam essa nomenclatura, né? Nas atas da Câmara, enfim, em São Paulo também, Guarulhos. Depois, quando Guarulhos é elevado à condição de freguesia em 1685, quando a capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição passa a ser uma igreja, né, uma capela curada, que recebe um padre para ofertar os 7 sacramentos da Igreja Católica, batismo, casamento, crisma, enfim, os 7 sacramentos, ela passa a ser chamada de Rua Direita. Então, Rua Direita, significando uma tradição que vem de Damasco, né, onde Paulo foi convertido ao cristianismo, e a partir de então, esses locais passaram a ser chamados de vicus directus, ou directus victus, né, que virou Rua Direita aqui no Brasil. Então nós temos diversas ruas direitas. Em São Paulo tem a Rua Direita, você vai para Recife tem Rua Direita, você vai para Ouro Preto tem a Rua Direita. Então ela passa a ser chamada de Rua Direita nesse momento que Guarulhos é elevada à condição de freguesia de São Paulo, né? E também a Igreja Matriz passa a ser uma paróquia, uma matriz, quer dizer, de onde vai originar todas as demais capelas, né? Depois, a partir de 1921, a Câmara de Vereadores resolve dar o nome de Rua Dom Pedro II, porque Dom Pedro II, durante o Império do Brasil, ele teria pernoitado na Igreja Matriz, ele e Teresa Cristina. Então, o que era o Largo da Matriz passou a ser chamado de Praça Teresa Cristina, e a Rua Direita passou a ser chamada, então, de Rua Dom Pedro II, em homenagem à presença do imperador. Inclusive, nessa oportunidade, quando ele passou por Guarulhos, foi entronizado no altar da igreja, na nave do altar da Igreja Matriz da Catedral, o brasão da família, o brasão do Império na igreja, tá? Então é a partir desse momento, dessa passagem, né? E depois, na década de 30, 40, a Rua Dom Pedro vai ter muito significado também para a juventude, porque ali foi estabelecido o primeiro cinema da cidade e tinha o famoso footing, né? Quer dizer, onde todas as pessoas, quase todas as pessoas, né, da época, jovens e tal, que namoravam tal, e que se casaram, se conheceram na Rua Dom Pedro, exatamente entre a Igreja Matriz, a antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e depois ela é demolida e aí vai ficar o Cine República e também o Clube Recreativo. Então aí vai ter o famoso footing, né, da juventude. E já agora no finalzinho do século XX, início do século XXI, ele vai se transformar em calçadão, né? Quer dizer, tira os ônibus e ali fica uma grande praça de comércio a céu aberto, né? Então, ela é uma rua que ela acompanha esse desenvolvimento
industrial, imperial, do Brasil Império, do Brasil República. Dela, por exemplo, sai a rua 15 de novembro, que é a proclamação da República. Quer dizer, essas marcas da história do Brasil também você vai encontrar com essa identidade histórica, cultural e ambiental na rua Dom Pedro II. Eu acho que por isso ela é, entre todas essas entidades, identidades de Guarulhos, talvez ela seja a que mais represente a cidade de Guarulhos, né? Tem um problema ainda hoje que a gente observa na cidade de Guarulhos, né? Que é essa questão da proximidade de Guarulhos com São Paulo. Quer dizer, São Paulo é tão grande que às vezes ele ofusca quem está perto, a cidade de São Paulo, né? Quem está perto dela, né? Então, me lembro que até a década de 70, 80, 90, os comerciantes da cidade de Guarulhos faziam campanhas, né, para os moradores de Guarulhos comprar em Guarulhos, porque era muito comum os moradores do Bom Sucesso e Pimentas, por exemplo, fazer compra em São Miguel. Quem estava em Cumbica fazia compra em Hermelino Matarazzo, chegando até a Penha, né? Os da Ponte Grande ia pela Penha fazer compra na Penha. E os outros que moravam mais para a Zona Norte, era comum fazer compra na Zona Norte de São Paulo, Tucuruvi, nessas regiões mais que tinha mais oferta, né? Então os comerciantes começaram uma campanha intensa. Me lembro até do Luiz Roberto Mesquita, da Associação Comercial, quando estabeleceu em Guarulhos com mais força, fazendo campanha e dando prêmios para as pessoas comprarem aqui, porque as pessoas achavam que aqui não tinha os mesmos produtos, sapatos, carros, né, que tinha em São Paulo, né? Então, isso é uma questão que, nos dias atuais, ainda a gente vive um pouco dessa invisibilidade, né? Às vezes você tem uma peça de teatro aqui no Adamastor, né? Um teatro como o Adamastor, e muitas vezes as pessoas saem daqui para assistir a mesma peça em São Paulo, né? Você tem bares, você tem oferta de shoppings, você tem uma série de coisas, e muitas vezes as pessoas ainda continuam fazendo isso. Agora, onde é que está essa raiz? É essa que a gente poderia talvez dar uma avaliada, né? Olha, primeiro o seguinte, dos 457 anos de Guarulhos, 320 foi como bairro, um bairro de São Paulo, como é hoje a Penha, como é hoje Ibirapuera, né? Então Guarulhos era um bairro até 1880. A partir desse momento, um grupo de familiares que se viam prejudicados porque pagavam impostos para São Paulo e precisava valorizar as propriedades deles aqui, eles passaram a criar um movimento para criar a prefeitura em Guarulhos, né? Que a ideia era valorizar as propriedades por meio do investimento público. Dessa fase, nós temos só apenas 137 anos de história, que quando Guarulhos se torna município. Então nós temos 457 anos e 137 anos como município, tá? Guarulhos vai se tornar mesmo assim uma coisa mais expressiva para São Paulo quando chega a luz elétrica em 1914 e o trem em 1915, o trem da Cantareira. Ainda assim a cidade ficou com o nome de cidade dormitório por muito tempo. Guarulhos vai se tornar uma grande cidade a partir da industrialização, com a chegada da Via Dutra, que a gente chama aqui de Via Dutra, mas na verdade é a BR-116. E aí a cidade começa com a chegada da base aérea, com o trem da Cantareira que já estava estabelecido, né? A Via Dutra. Guarulhos vai sair de um ciclo de desenvolvimento econômico que era chamado tijolo cozido e vai entrar na era industrial. E a partir de 1960, então, Guarulhos tem um ciclo que é chamado ciclo de desenvolvimento industrial. Isso vai agregar muito valor, por exemplo, à chegada do aeroporto em 1985, mas o aeroporto ainda hoje tem o nome de Aeroporto Internacional André Franco Montoro de São Paulo, Cumbica. Não coloca o nome da palavra Guarulhos no nome do aeroporto, né? Então é também uma maneira de ofuscar essa história local. Quer dizer, quem recebeu o aeroporto foi a cidade de Guarulhos, né? Então, por que São Paulo, se o aeroporto não é lá, né? O aeroporto é aqui. Então, nós vivemos essa briga, né, com São Paulo, mas lembrando que São Paulo é uma cidade muito expressiva, né? Então, no cenário nacional, no cenário internacional, São Paulo não é qualquer coisa. Então, o que é interessante também se analisar é o seguinte: por que São Paulo se tornou uma cidade tão gigantesca, né? É que todas as cidades da Grande São Paulo que emanciparam de São Paulo, elas também contribuíram com impostos, né, para que São Paulo tivesse o tamanho que tem hoje. Então, nós acho que o mesmo problema deve viver Santo André, deve viver São Bernardo, Osasco, né? E a cidade de Guarulhos é mais uma. A cidade de Guarulhos eu acho até que tem mais vantagem em relação às demais, né?
ser cortada por grandes rodovias, como a Via Dutra, Fernão Dias, agora a Jacopêssego. Você tem agora o Rodoanel chegando, né? Então isso dá um diferencial. E a questão do aeroporto, né? Que isso é uma característica que uma cidade aeroportuária, ela também tem um destaque, né? Nessa questão do cenário nacional, e acaba também o nome sendo divulgado, né? Um dos maiores divulgadores do nome de Guarulhos mais recentemente foi a banda Mamonas Assassinas, né? Aí todo mundo fala, essas meninas é de Guarulhos, e o que é? Onde é que é essa cidade lá? É em São Paulo e tal, né? Então acho que esse problema que a gente tem, dessa questão da nossa competição com São Paulo, e a gente ficar aqui na Grande São Paulo como uma coisa meio que anexa, se você não tem muitas vezes nem qual é o limite entre Guarulhos e São Paulo, né? Porque essa conurbação urbana que a gente vive, às vezes você não sabe qual é o limite, né? Os limites aqui se dá exatamente pelos rios, né? Pelo Rio Tietê e pelo Rio Cabuçu de cima, né? Mas nem quem não tem muita clareza disso também não sabe nem quais são os limites entre Guarulhos e São Paulo, né? E, na verdade, nós estamos numa região muito de uma conurbação urbana, né? Onde você, praticamente, isso está tudo sendo ligado. Então, quando você tem ali na Via Dutra, por exemplo, a ponte cidade de Guarulhos, quer dizer, isso também dá um destaque, quer dizer, nós estamos em Guarulhos, né? Se não tivesse aquele símbolo ali, ninguém saberia, né, onde é que ele estaria. Estaria em São Paulo, estaria em que bairro que estaria de São Paulo, ou mesmo, né? Então, acho que nós temos essa questão, que é essa competição com a cidade muito gigantesca que é São Paulo, né? E Guarulhos, como município, tem uma história muito recente, são 137 anos, não chega nem a 2 séculos, né? E agora que a cidade vem mesmo assim com um processo de reafirmação, né? Você pega, por exemplo, a questão de teatros na cidade, né? O teatro maior que nós temos hoje é o Teatro Adamastor, que tem 630 lugares para as pessoas poderem se acomodar, assistir peças com alta qualidade. Ele é de 2003, né? Ele está completando exatamente aniversário amanhã, 2003, 14 anos, né? Mas você vê como é que isso é tão recente, né? O primeiro teatro, que foi o Teatro Padre Bento, ele é um teatro voltado para os rancenianos. Depois, em 68, nós tivemos a inauguração da biblioteca e do Teatro Pedro Dias Gonçalves. Em 1980, nós vamos ter o Teatro Nelson Rodrigues. Então, quer dizer, olha como que as coisas também são muito novas na cidade, né? Porque era muito usado os equipamentos de São Paulo, né? Então, acho que tem isso, quer dizer, um dos problemas que a gente sempre debate com as pessoas é isso, mas tem que buscar essa raiz histórica, né? Compreender um pouco mais isso. Agradeço a oportunidade e que você possa fazer um bom trabalho e aproveitar o que você achar necessário. Grande abraço, Cleiton.